Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai entrar na matemática 3, nossa aula 1 da matemática 3. E sobre o que a gente vai falar? Análise combinatória. Gente, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ficar as 5 primeiras aulas falando sobre análise combinatória. Então, hoje, dentro da análise combinatória, a gente vai falar sobre o princípio fundamental da contagem. Beleza? Bom, pessoal, a minha análise combinatória, ela surgiu de uma necessidade de fazer uma contagem. Certo? Por exemplo, quando eu trabalho com probabilidade, eu preciso saber um espaço, uma contagem total. Então essa análise combinatória, ela faz parte para a gente calcular esse espaço total, essa quantidade de possibilidades que você tem de acordo com o tipo de pedido. Beleza? Como assim? Vamos ver. Dentro da nossa análise combinatória, primeiro eu vou trabalhar com quem? Com o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem ele é dividido em princípio aditivo ou princípio multiplicativo. Quando eu falo em princípio aditivo, vocês têm que lembrar que é ou. E o ou significa mais. E quando eu falo em princípio multiplicativo, eu tenho que lembrar do e. E o e significa multiplicação, vezes. Vamos entender isso, olha só. Se eu falar que ele vai ter que escolher, aqui eu tenho prato principal. São 3 tipos de prato principal. E aqui eu tenho sobremesa. São 2 sobremesas, beleza? Se eu falar assim, a pessoa vai no restaurante e ela só pode escolher ou um prato principal ou uma sobremesa. Então, gente, quantas opções de prato principal ela tem para escolher? 3. E quantas sobremesa? 2. E por que eu coloquei 2? Porque era ou. Então, se ele escolher um prato principal, acabou todas as opções de sobremesa, porque ele só pode escolher um. Então, desses 5 aqui, por quê? 3 mais 2 é 5. Então, desses 5, ele só pode escolher o quê? 1. Então, o meu ou significa mais, beleza? Porque daí eu tenho que escolher entre um ou outro, certo? Agora eu vou trabalhar com o meu E. Eu quero um prato principal e uma sobremesa. Então eu vou fazer a multiplicação. Quantos pratos principais eu tenho? 3. E quantas sobremesa? 2. Então vai dar quantas opções? Vai dar 6. Então eu vou ter que fazer uma combinação desses pratos principais com essa sobremesa. Olha só. Se ele escolher o prato principal laranja, quantas opções de sobremesa ele tem para escolher? 2. Então ele pode ter o quê? Ele pode ter o prato laranja com a sobremesa verde ou com a sobremesa vermelha, certo? Então são o quê? 2 possibilidades. Aqui, ó. Se ele escolher o prato principal laranja, são 2 possibilidades. Se ele escolher o roxo, gente, o que acontece se ele escolher o roxo? Ele também tem mais 2. Por quê? Porque ele pode acompanhar com a sobremesa verde ou com a sobremesa vermelha. Então, se ele escolher o roxo, ele também tem 2 opções que pode vir acompanhada da sobremesa verde ou a vermelha. Beleza? E agora, se ele escolher o prato preto, o que acontece? A mesma coisa. Ele tem como escolher a verde, como escolher a vermelha. Então, se for o prato principal preto, ele tem mais 2 opções. Ou com a sobremesa verde, ou com a sobremesa vermelha. Então, quanto que deu ao total, pessoal? Foram 6. 6 possibilidades. Então, eu fiz uma combinação do prato principal com sobremesas de multiplicação. Então, eu usei o princípio fundamental da contagem, que era a quantidade de prato principal que eu tinha, vezes a quantidade de sobremesa, que era 2. Por quê? Porque eu queria um e outro. Só que se fosse um ou outro, eu ia ter que fazer o que? A soma. Porque se eu escolher um, elimina a chance de eu poder escolher o outro. Porque eu tenho ou, então é só soma. É uma possibilidade menor. Beleza? Gente, presta atenção que isso aqui é a chave da aula de hoje. Beleza? Olha só. Eu tenho os algarismos 2, 3, 4, 6 e 7. Aí a minha pergunta é, quantos números podemos formar, letra A, com 3 algarismos, certo? Então olha só, eu quero usando esses algarismos aqui formar um número de 3 algarismos. Quantos algarismos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, certo?
Então, quantas opções eu tenho para minha primeira casa? 5. Quantos para a segunda? 5 e para a terceira? 5. É assim que eu vou ter que analisar. E, gente, por que é multiplicação? Porque ele faz parte do mesmo algarismo, certo? Então, eu preciso usar o aditivo e, porque é esse, entendeu? É essa casa vezes essa casa vezes essa casa. Quanto que dá 5 vezes 5 vezes 5? 125. Beleza? Agora eu quero 3 algarismos distintos. Presta muita atenção nisso aqui. Agora são algarismos distintos. Para a primeira casa eu tenho quem? Eu tenho 2, o 3, o 4, o 6 e o 7. Eu tenho todas essas opções aqui. Então quantos números eu tenho? Supondo que eu coloquei o 2. Eu posso usar o 2 aqui? Não posso, gente. Agora eu só tenho o 3, o 4, o 6 e o 7. Porque agora é o quê? Distinto. Então quantas opções eu tenho para cá? 4. Agora, supondo que eu usei o 3, agora eu tenho só quem? O 4, o 6 e o 7. Quantas opções para essa casa? 3. Então, quantos números de 3 algarismos distintos eu consigo formar com esses números aqui? 60. Agora, olha só isso aqui, gente. Eu quero 3 algarismos pares e distintos. Gente, eu quero ser um número par. Para ser número par, ele tem que terminar com número par. Então, quem que só eu posso pôr aqui? O 2, o 4 e o 6. Quantas opções eu tenho para a última casa? Agora, gente, quando eu tenho restrição, eu preciso começar pela última casa, beleza? Quando eu tenho restrição, eu tenho que começar pela restrição. Sempre começar pela restrição, certo? Então tá, agora eu tenho o quê? 3 opções para a última casa. Agora é distinto, então se eu usei o 2 já não pode ser usado mais. Então, quem que sobra agora para minha primeira casa? O 3, o 4, o 6 e o 7. Então, eu tenho 4 opções. Usei o 3, agora eu só tenho 4, o 6 e o 7. Mais 3 opções. Quantos que dá isso? Dá 4 vezes 9, 36 opções. Certo, gente? É assim que funciona. Agora, vamos resolver mais exercício. Vamos lá, gente, para o meu primeiro exercício. Copiem, tentem fazer antes e depois voltem aqui, beleza? Olha só. Dentre todos os números naturais compostos por apenas 4 algarismos distintos, quantos são? A, ímpares, B, pares. Gente, quais são os algarismos que a gente conhece naturais? Quais são? Todos eles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Opa, 9. Então, gente, o que ele pede primeiro? Agora ele quer números compostos de 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4, beleza? É um número de 4 algarismos. Só que detalhe, ele é distinto, hein, pessoal? Não esquece disso. Agora eu tenho que descobrir os que são ímpares. Gente, para um número ser ímpar, o que eu faço? Ele tem que terminar com quem? Com um número ímpar. Então, 1, isso é uma restrição. Distinto é o ímpar é uma restrição. Então eu tenho que começar pela restrição. 1, 3, 5, 7, 9. Então são quantas opções? São 5 opções. Pessoal, só que agora se eu usar uma opção, usei o 3, por exemplo, ele não pode entrar em mais nenhuma. Por que ele não pode entrar em mais nenhuma, gente? Porque é distinto. Então o distinto também é uma restrição. Agora, gente, quais são os números que sobram para a minha primeira opção? Posso ter o 0? Gente, importantíssimo, o 0 nunca entra na primeira opção. Porque se eu tiver um 0 aqui, ele deixa de ser 4 algarismos, ele passa a ser 3 algarismos, porque o 0 na primeira casa não vai contabilizar em nada, certo? Então, quem que eu posso ter? O 1, o 2, posso ter o 3? Não, porque ele já está sendo usado aqui. Então, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, quantas opções eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora para a segunda casa, supondo que eu usei o 1 na primeira, certo? Vai reduzir uma possibilidade, só que vai aumentar uma, porque agora o 0 pode entrar. Então quem que eu posso ter? O 0, o 2, o 3 eu não posso, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Gente, agora supondo que eu usei o 4, beleza? Quem que sobra? Sobra o 0, o 2, o 3 não pode, o 4 não pode, o 1 não podia mais, que eu já usei. Gente, isso aqui não quer dizer que eu
Isso aqui são... Eu tô riscando esse número, por quê? Para dizer que eu já contabilizei um. Não quer dizer que é obrigatoriamente esse número. Você está trabalhando com escolhas, opções. Eu poderia escolher o 5, mas daí o 5 não ia entrar aqui. Mas quem ia entrar? 1. Então a quantidade de números possíveis ia ser a mesma. Opa, esqueci de pôr que aqui é 8 opções. Beleza? Então tá. 0, 2... O 3 não pode, 4 não pode, 5, 6, 7, 8 e 9. Então quantas opções sobram para essa casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo a multiplicação disso aqui, vai dar 64, porque 8 vezes 8 é 64, vezes 7 vezes 5 é 35. Vamos fazer na calculadora para ir mais rápido. Então são 2.240 possibilidades. Agora, gente, com números pares. Olha só, aqui vai ter um detalhe diferencial. Vamos lá. Tá, agora com 4 algarismos. 2, 3, 4, certo? Pessoal, quem são os números algarismos pares que eu posso para ser par? Eu tenho que começar com o número par. O 0 é par? É. Tá. 0, 2, 4, 6 e 8. Quantas opções eu tenho aqui? Eu tenho 5 opções, tá? Tá, 5 opções. Agora, supondo que eu usei o 2, beleza? Ó, usei o 2. Então, se eu usei o 2 aqui, o 2 não pode entrar aqui. O 0 pode entrar aqui também não pode. Por quê? Porque se ele começar com 0, ele deixa de ser 4 algarismos. Então, eu tenho quem? O 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Beleza? 8 opções. E o 9. 8 opções. Aqui vai ser a mesma coisa. Escolhi 1, então vai sobrar 8, porque agora pode ter o 0. E aqui é 7. Gente, isso aqui tá correto? Não tá correto. Se vocês fizeram isso aqui, tá errado. Eu fiz para mostrar para vocês que isso tá errado. Por quê? Olha só, se eu escolhesse o 0 aqui, olha só. Olha só, se eu escolhesse o 0 aqui, ó. Ó, escolhi o 0 aqui. Agora quem não pode usar mais é o 0. Então quantas opções eu tenho aqui? 5. O 0 já não ia entrar aqui. Mas agora eu tenho quem? O 1 e o 2. Agora eu tenho para essa casa 9 opções. Se eu escolher o 0, dá diferente. Porque agora o 0 não pode entrar aqui. Eu já escolhi mais um aqui, vai dar 8. Olha só. Deu diferente quando eu escolho o 0. Porque eu quero um número par. Aqui não interferiu, por quê? Porque eu não tenho com o 0 terminando. Sempre que eu tenho um número terminando com 0, isso vai influenciar no resultado. Então eu tenho que separar isso aqui em duas partes, gente. Certo? Eu fiz para mostrar para vocês. Se vocês fizeram isso, fizeram essa mesma resposta dessa primeira aqui, tá errado. Quando eu tenho 0 no final, eu tenho que trabalhar de maneira diferente. Então vamos lá. 2, 3, 4. Agora eu vou trabalhar com dois tipos de número. Terminando com 0 e terminando com o número par sem ser 0. Beleza? Então quem que sobra daí para terminar? O 2, o 4, o 6 e o 8. Gente, se eu terminar com 0, quantas opções eu tenho? Eu tenho uma. Agora o 0 não entra em mais nenhuma. Beleza? Então quem que vai sobrar para mim a primeira opção? Não pode ser 0, porque já não tem, então sobra o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Sobram quantas? 9 opções. Para minha segunda casa, se eu usei uma daqui, vai sobrar 8. E para minha outra casa, se eu usei mais uma daqui, vai sobrar 7. Beleza? Ó, daí no caso, nessa aqui eu escolhi o 2. Sobrou 7. Nessa outra aqui, daí já tá com 0 ali, beleza? Então escolhi uma nessa, sobra 8. Escolhi uma nessa, sobra 7. Agora eu estou trabalhando com um final diferente de 0. Um número par, só que com final diferente de 0. Então quantas opções eu tenho? 4. Se eu escolher o 2, agora quem que sobra para cá? Posso ter o 0 aqui? Não posso. Então sobra quem? O 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Agora eu tenho 8 opções. Agora aqui vai ter 8 opções também. Por quê? Porque agora é o mesmo caso disso aqui. Agora eu posso ter o 0 aqui. Então o 0, escolhi 1 aqui. Então 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 8 opções. Escolhi mais uma. Se eu escolher o 0 aqui, sobra 7. Então esse é o meu gabarito. Pessoal, quando eu estou trabalhando com descobrir números pares e eu tenho 0 presente, eu tenho que fazer de maneira diferente. Por que eu somei esses dois? Porque isso aqui são espaços diferentes.
Isso aqui agora é uma soma porque é um número ou outro número. E aqui eu estou trabalhando com o mesmo número, então é e o mesmo número. Beleza? Então aqui dentro do número é multiplicação. E eu tenho que somar, porque isso aqui são coisas diferentes. Aqui eu estou trabalhando com final zero e aqui eu estou trabalhando com final par sem ser zero. Beleza? Vamos fazer essa conta. 9 vezes 8 vezes 7 dá 504. Mais 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4. Então 64 vezes 7 vezes 4 dá 1.792. Essa soma aqui vai dar 2.296. Olha só a diferença, pessoal. Quando termina com ímpar e par. Quando termina com par, tem mais opções. Beleza? Por culpa de quem? Por culpa do zero. Porque daí o zero vai deixar de contabilizar aqui, ó. Daí eu não vou considerar ele aqui. E o número que encaixaria aqui passa a ser considerado aqui. Beleza? Vamos lá, gente. Exercício 2. Vou ditar para vocês. Escrevem aí. Uma bandeira com 3 listas horizontais. Uma bandeira com 3 listas horizontais e uma vertical, vírgula. Como é mostrado na figura abaixo, deve ser colorida de modo que as regiões adjacentes tenham cores diferentes. Deve ser colorida de modo que as regiões adjacentes tenham cores diferentes. Ponto. Sabendo que há 6 cores disponíveis, vírgula, de quantos modos a bandeira pode ser pintada? De quantos modos a bandeira pode ser pintada? Gente, essa é a bandeira. Desenha a bandeira. Ó, 3 listas na vertical e uma na horizontal. Opa! Troquei. 3 na horizontal e uma na vertical. Gente, ele falou que tem quantas cores disponíveis? 6 cores, certo? Vamos fazer aqui. Vamos fazer com cor, ó. 1, 2, 3... 4, 5 e fazer um preto bem só assim agora, ó. Tá? Gente, então eu tenho 6 cores, beleza? E elas têm que ser distribuídas de modo que do lado nenhuma não seja igual em nenhuma. Vamos fazer essa possibilidade aqui. Quantas cores eu tenho possíveis para essa aqui? Eu tenho essa. Eu tenho essa. Tenho essa. 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 E essa. Tá, eu tenho 6 cores, certo, pessoal? Agora, vamos dizer que eu usei a vermelha. Então, a escolhida foi a vermelha. Eu vou pintar esse lado de vermelho. Agora, quem que sobra pra cá? Sobra o verde. Sobra o roxo. Sobra o preto. Sobra o branco. Opa. O laranja. Não pode quem? O vermelho. Por quê? Porque se eu pintei aqui de vermelho, aqui é adjacente. Então não tem como escolher o vermelho. Então aqui eu tinha quantas opções? 6 opções. Aqui quantas opções agora? 5 opções. Agora, supondo que eu escolhi o branco. Então quem que sobra? O preto. O verde. O roxo. E quem? O laranja.
Não pode quem? O vermelho, porque o vermelho está aqui do lado, e o branco, que o branco está aqui do lado. Agora, supondo que eu escolhi o verde. Então, quem que eu não posso ter embaixo? O vermelho nem o verde, mas eu posso ter quem? Posso ter o preto. Gente, agora eu posso ter o branco. Por quê? Porque o branco está lá em cima, não é adjacente. Então, esse era o detalhe da questão. Era saber que o que está aqui pode estar aqui também. Beleza? Então, posso ter o laranja e posso ter o roxo. Então, quantas opções sobrou para essa casa aqui, ó? 4 opções. E para essa aqui também 4. Então, eu vou multiplicar por 4, multiplicar por 4. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 20 vezes 24. E 20 vezes 24 é 400 e... nem sei. Vamos fazer aqui. 0,084. 480. Beleza? Essa é a minha resposta da questão 2. Gente, o último exercício. Olha só. Por favor, copiem e tentem fazer antes de mim. Eu vou fazer de 2 formas. Reparem muito bem nessa segunda forma aqui, que é importantíssima. Cabe muito exercício, porque tem exercício que só dá pra fazer por ela. Porque essa aqui ela é muito trabalhosa. Você tem que fazer caso por caso, quando você tem muita restrição. Aqui você tira um caso só, dá pra te retirar um jeito só de fazer. Tá? Então vamos lá. Com os algarismos. Com os algarismos. 1, 3, 5, 7, 9. Então, com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, quantos números de 3 algarismos podem ser formados de modo que haja com H, de modo que haja pelo menos 2 algarismos iguais. Ponto de interrogação. De modo que haja pelo menos 2 algarismos iguais. Gente, quantos algarismos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, certo? E, gente, ele quer o quê? Pelo menos 2 iguais. E de quantos algarismos? 3 algarismos. Tá. Olha só. 1. Se eu colocar 1, certo? Se eu colocar o 1 assim, ó. E se eu colocar o 1 assim, ó? Certo? Gente, ó, já usei o 1, beleza? Então esquece o 1. Agora sobra quantos algarismos pra mim? 4 opções de algarismos, beleza? Aqui eu usei um algarismo só. Só que, gente, pode ser o 1, como pode ser o 3, como pode ser o 5, como pode ser o 7, como pode ser o 9. Então, quantas opções eu tenho para essa casinha aqui? Eu tenho 5 opções para essas duas aqui, porque são 5 números diferentes. Então, eu vou ter 5 vezes 4, que dá 20. Só que qual que é a diferença dessa para essa? A posição do número repetido. Então, aqui, o número repetido está no final. Então, aqui também eu tenho 5 opções para esse número repetido. Porque aqui pode ser o 1, aqui pode ser o 3, aqui pode ser o 5, aqui pode ser o 7, aqui pode ser o 9. Então, aqui eu também tenho 20. Aqui é a mesma coisa, ó. Essas duas aqui são 5. 5 vezes 4, que dá 20. Porque agora os meus números repetidos estão na ponta. Então eu tenho o quê? 60 opções aqui. Só que reparem, é pelo menos 2. Se é pelo menos 2, eu posso ter 2 ou mais. E quem que seria mais? Seria 3. Então eu posso ter 1, 1, 1. Posso ter 3, 3, 3. Posso ter 5, 5, 5. Posso ter 7, 7, 7. Posso ter 9, 9, 9. Então eu tenho mais quantas opções de 3 iguais? Tenho mais 5. Então 20 mais 20 mais 20 mais 5 dá 65. Essa é a minha resposta. Agora, olhem que interessante esse jeito de fazer. Reparem, eu quero pelo menos 2 iguais. Então, o que eu não posso ter? Eu não posso ter todos diferentes. Esse todos diferente é só o que eu não quero, porque eu posso ter 2 iguais ou 3 iguais. Eu não posso ter o quê? Todos diferentes. Então, eu posso fazer o total
menos todos diferentes. Gente, qual que é o total de algarismos que eu tenho? Eu tenho 5, ou de algarismos não, o total de números de 3 algarismos eu tenho. 5 vezes 5, por quê? Porque eu tenho 5 algarismos para distribuir aqui. E qual que é o meu total de todos diferentes? 5 vezes 4 vezes 3, por quê? Porque se eu usei um deles aqui, eu já não posso usar o mesmo aqui, então eu tenho que tirar um deles. Se eu já usei um aqui e um aqui, eu tenho que tirar 2, por quê? Porque eu não posso usar os mesmos. Então eu fiquei com o quê? 125 menos 60. Isso dá o quê? 65. Pessoal, olha só, isso aqui vai usar em muito exercício essa ideia. Do total menos o que eu não posso ter. Porque aqui ele falou pelo menos 2 iguais. Então eu posso ter o quê? 2 iguais, que é o que eu calculei. Aqui, ó, aqui eu calculei 2 iguais. Como eu posso ter 3 iguais? Porque está escrito pelo menos. E os 3 iguais eu calculei aqui, ó, que são 5 opções. Então olha só a trabalheira que eu fiz para fazer caso por caso. E aqui eu fiz só um só. Por quê? Porque a restrição é não poder ser diferente. Porque é pelo menos 2 iguais ou 3 iguais. Então eu faço total menos o que eu não posso ter. Beleza, pessoal? Espero que tenha entendido isso. Se não entendeu, me procurem, que é muito importante entender isso aqui. Beleza?